seja as mil maravilhas, que dê tudo certo. Jesus assim mais perto de mim. Acho que vai ser uma experiência única. Eu quero uma espiritualidade renovada. Viemos uma viagem maravilhosa, cercada de gente boa, com Deus no coração. E a gente agora vai partir para o hotel e a gente tem, parece que tem uma missão abençoada. Acabamos de pisar aqui na terra de Jesus. A diferença de fuso horário, 6 horas de fuso horário. São muito felizes. Esperamos que tudo que a gente possa aprender do que Jesus viveu, do que ele trabalhou, possa nos abençoar e a gente aprender muito mais e aplicar a nossa vida. Segundo o direito internacional do Estado hebraico, os palestinos não são desse aviso e consideram terra ocupada. O peregrino que decide ir à Terra Santa, veja, nós estamos falando de Oriente Médio, estamos falando do meio do mundo, né? Um corredorzinho pequenininho que liga a África a toda a Ásia. Então nós temos aí um tipo de pessoa que sabe que não vai fazer uma viagem confortável. Não se trata de uma excursão, e sim de uma peregrinação. Ela é especial, porque nós vamos tocar na essência. Então a pessoa que vai para lá, ela vence, né, a princípio, um pequeno medo, né, de estar no Oriente Médio, as coisas que se falam, mas alguma coisa dentro dela pede para ela aderir àquela peregrinação, parece que alguma coisa a atrai para aquele lugar. Porque os judeus chamam... O nome de Jesus é Yeshua, em hebraico, do verbo leroshia, que quer dizer salvar. Então, como o anjo mesmo disse, o nome dele é Yeshua, aquele que salva. Um chamado interior, uma convocação interior. Deus a atraiu àquele lugar. E até mesmo aqueles que vão como acompanhante, ao chegarem lá, entendem que estão lá porque realmente é um chamado. Não sei nem explicar. O melhor sentimento da vida. Para organizar uma viagem para a Terra Santa, nós temos uma equipe que prepara a parte aérea, a parte operacional, a parte terrestre, ônibus, guias, hotéis, alimentação. Então tem toda uma equipe aqui no Brasil que trabalha com essa organização operacional e uma equipe, uma operadora que a gente chama, que trabalha lá na Terra Santa, que faz na Terra Santa esse trabalho, essa contratação dos serviços para nós. Então é um serviço onde a gente oferece a parte cultural, a parte curiosa do país, mas principalmente a parte espiritual, porque para ir à Terra Santa, a gente diz que você anda sobre a Bíblia, então você faz um curso bíblico, você revive os momentos que Jesus viveu ali na Terra Santa. Então a gente prepara já os locais principais de visita de acordo com aquilo que foi o Evangelho, o Antigo Testamento, aquilo que Jesus viveu naqueles lugares na Terra Santa. Experiência dupla. Por um lado,
é ser o pastor que conduz o povo, né, na peregrinação, ter esta atenção da direção espiritual, de trazer espiritualidade de cada lugar, mas ao mesmo tempo eu faço esta experiência de um Deus que me chama a viver como peregrino. Milhões de cristãos nunca visitarão a Terra Santa e terão uma experiência fantástica com Deus. Mas outros milhões também, né, sentirão atraídos, querem vir, né, à Terra Santa. Eu acho que é assim, é um tipo de chamado. Apesar de já terem se passado mais de 2000 anos, é como se eu revivesse novamente, se eu estivesse presente naquele momento, no momento da anunciação, o momento que o anjo declara a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Nesse pequeno trecho de terra, né, porque chamamos Terra Santa, que são apenas 250 quilômetros de comprimento por 75 de largura na parte mais larga, que é próprio aqui na Judeia, a região onde estamos em Jerusalém, estamos na Judeia. ,80% da Terra Santa é deserto, tem o deserto da Judeia. Nesse deserto é onde Jesus foi tentado pelo demônio, lá. Viemos de lá de Jericó, vimos o Monte das Tentações e também o deserto onde João Batista estava batizando e viveu a sua vida, não é lá, perto ali de Jericó, por ali, é o deserto da Judeia também, onde João Batista esteve. Deserto, lugar de encontro com Deus, sim, também de tentações, mas sobretudo de encontro com Deus. Quando a gente vai à Terra Santa, nós temos noção, né, de distâncias, de costumes, de culinária, de topografia, geografia. A gente começa a entender o que é o norte do país, que é a Galileia, o que é o sul do país, que é a Judeia, o que é o meio, né? Onde é a Samaria, o deserto, até chegando ali em Jericó. As alturas, por exemplo, no Monte Tabor, 588 metros acima do nível do mar, acima da planície. O Mar Morto, que fica a 400 metros abaixo do nível do mar. O Jerusalém, que está a 1.200 metros altura, sobre a altura do nível do mar. Então a gente começa a entender por onde Jesus caminhou, né? A natureza, a vegetação, a água, o deserto. É um sonho. E eu vi assim passar na televisão, né, as pessoas cheias de lama. E agora eu tô aqui, né, passando. Em história, nós temos uma linha teórica que chama História das Mentalidades e ela se baseia na perspectiva de longa duração. A história da peregrinação é uma história de longa duração, ela existe há muito tempo anterior ao cristianismo. Falando especificamente do cristianismo, as peregrinações elas se desenvolveram, é muito difícil precisar um período, mas as datas mais aceitas dentro da história, confirmadas pelas pesquisas arqueológicas, datam do século IV depois de Cristo. As primeiras peregrinações foram para os lugares identificados como de passagem e
significativos na vida e na trajetória do próprio Jesus Cristo, e depois foram se ampliando para os santos, para os apóstolos, para a Virgem Maria. Em 380, uma certa peregrina etérea que peregrinou para nos lugares santos, e no seu famoso diário que se encontra publicado, não é? Ela dá indicações do que ela fez, do que ela viu. O peregrino de Bordeaux, que esteve aqui, também ele escreveu algumas notícias no mesmo ou quase no mesmo período. O peregrino tem a questão da objetivação, da materialidade, então pegar, chegar, estar lá. Essa coisa que o Walter Benjamin chama de aura, quando ele trata da obra de arte, né? O estar lá, o tocar, a materialidade, a objetivação. E ao longo do trajeto da peregrinação, o peregrino seria purificado até chegar lá. Só que o povo antigamente, claro, tinha mais espírito de sacrifício. Hoje em dia acontece, né? Você vai no hotel, não teve Wi-Fi, por exemplo, o povo está reclamando. O colchão é duro, o colchão é mole, está todo mundo reclamando, etc. Não tem ar-condicionado, justamente, se reclama. Então nós somos mais exigentes hoje em dia. Mas, claro, peregrinar pela Terra Santa hoje é muito mais fácil. O objetivo não é só chegar lá, mas é a transformação que acontece ao longo do caminho. Peregrino é uma palavra em latim, né, que significa pelos campos. Então é justamente essa trajetória, e é a trajetória, se você pensar no conceito de verdade, então o conceito de verdade hoje, a grande discussão é, não importa chegar numa verdade absoluta. Então não é tão importante você saber a origem, como começou a peregrinação, mas por que ela se manteve. A religião do Império Romano que governava aqui era o paganismo, então os cristãos era proibido professar sua fé publicamente. 313, com o edito de Milão, Constantino, o imperador Constantino, permite aos cristãos, não é, professar sua fé e, de consequência, construir seus templos. Então, surgiram as primeiras igrejas. Santa Helena, por exemplo, a mãe de Constantino, construiu 3 igrejas naquele período, no IV século. A partir de 325, a Igreja do Santo Sepulcro, a Igreja da Natividade em Belém e a Basílica do Pai Nosso. E das 3, somente a de Belém nunca foi destruída, é aquela do IV século, a Basílica, a maravilhosa e monumental Basílica da Natividade em Belém. Vimos ali na multiplicação dos pães, em torno do mar da Galileia, na localidade chamada Tábiga, uma igreja que foi reconstruída nos anos 90, segundo o seu modelo lá do IV século. Fizeram escavações e encontraram o pavimento por inteiro daquela igreja do IV século e os restos das colunas. Então, em base ao perímetro do mosaico e os restos das colunas, eles conseguiram construir exatamente como era no IV século. O que vamos ver pisar é do IV século. Esse capitel, por exemplo, aí é da igreja do IV século. Sono
Fra Artemio e Vittore, sono spagnolo, attualmente sono il guardiano di Betlemme. Io sempre mi chiamo il guardiano del bambino Gesù. Allora nel 1219 Francesco fa un gesto importante, viene in Terra Santa. Per che cosa? Sì, si parla dell'incontro con il sultano, ma soprattutto viene per poter vedere e toccare i luoghi dove Cristo si è manifestato. Francesco soprattutto ha due punti fondamentali: Betlemme, con il bambino Betlemme, il bambino povero, con Maria povera, il bambino che io posso abbracciare, lo posso baciare, Dio che si fa presente grazie a Maria, e dopo il Santo Sepolcro, l'amore di Cristo crocifisso. Allora, questi due elementi saranno fondamentali per capire la storia di Francesco prima di tutto e la storia dei francescani. San Francesco, si parla, avete visto, stiamo parlando di 800 anni dell'incontro con il sultano. Francesco non è un pacifista, uno che viene a difendere la pace. È vero che stiamo in guerra, però Francesco è venuto in Terra Santa e si è voluto incontrarsi con il sultano perché vuole che tutti, compreso i muçulmani, si innamorino di Cristo. Com as cruzadas, a intenção do Papa era libertar os lugares santos, o que não aconteceu. E aí aconteceu essa peregrinação de São Francisco de Assis, né, que veio da Itália e quis ir conversar com o sultão Malek al-Kamel no Egito, e São Francisco diz para ele, né, da importância dos lugares santos para o cristianismo. E o sultão lhe pergunta: mas o que você quer de mim? Né? São Francisco, vestido, né, não tinha armas e vestido como um mendigo, ele disse: só quero uma coisa, o direito de prestar culto ao meu Deus, né, nos lugares santos. E o sultão concede a ele, né, o salvo-conduto para os lugares santos. Chegando à Terra Santa, quem vem encontra a presença franciscana nos vários santuários. E se deu a esse fato do diálogo entre São Francisco de Assis e o sultão do Egito. I francescani hanno la missione del Papa di custodire i luoghi santi e assistere ai pellegrini. Grego, hebraico, para traduzir tudo em latim, e depois de mais de 1.600 anos, o homem ainda ser referência para qualquer tradução. Então esse é o lugar da gente pedir o maior amor pela palavra de Deus. Concilio Vaticano II parte di un principio. Il primo documento è la Dei Verbum, cioè la rivelazione, la parola di Dio, e cercare la parola di Dio, incontrarsi con la parola di Dio. Temos aqui do lado onde São Jerônimo esteve, onde ele fez a tradução da Bíblia, para que todo mundo escutasse as Escrituras, para que nós soubéssemos e que a palavra de Jesus fosse propagada em todo o mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A intercessão da mesma Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e de São Jerônimo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus no coração, sendo luz, de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Se tu vuoi conoscere a Cristo, devi entrarti attraverso la parola di Dio. Allora, la scoperta della parola di Dio, dico, sarà molto importante per le peregrinazioni, perché
io a che cosa vengo qui? San Gerolamo diceva, ma come capisco io la parola di Dio? Molto facile, vieni a Betlemme, vieni a Gerusalemme, vieni a Nazareth e vedrai come lo capisci subito. A Betlemme dico, qui è nato Gesù, qui in questa mangiatoia fu adagiato. Non c'è bisogno che io ti spieghi niente. Infelizmente, os grandes meios de comunicação muitas vezes levam até as pessoas, até as nossas casas, o quê? Ideias, ou melhor, as notícias quando tem conflitos. Né? Explodiu uma bomba aqui, teve um atentado ali, levam essas imagens até as nossas casas. É verdade, existem ainda. Agora, graças a Deus, a gente pode dizer que nós estamos vivendo um período mais tranquilo, né? Mas aconteceram sim, e são dois países em constante conflitos, como Gaza e tudo. Só que o peregrino que vem aqui, ele não vai visitar, né, por exemplo, a faixa de Gaza. Gaza é um lugar que nós nem passamos perto, mas o repórter, ele vai dar a notícia ali no centro de Jerusalém. Vai estar escrito ali, Jerusalém. E a pessoa pensa que o conflito está acontecendo ali, na Cidade Velha. E por isso ela tem medo de ir a Jerusalém. Não tem perigo algum. 41 vezes eu fui à Terra Santa e mesmo sabendo de conflitos, nunca isso atrapalhou em nada. Jerusalém é a cidade santa para as três religiões, né? Para o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, o número de peregrinos das três religiões é muito grande. E voltando para a nossa realidade como cristãos, tanto o governo de Israel dá plena liberdade para os peregrinos, para as peregrinações nos nossos santuários, e os nossos peregrinos vão também, por exemplo, ao Muro das Lamentações, como também a parte muçulmana, né? Os peregrinos que querem visitar o Domo da Rocha, a grande cúpula dourada, quando vem a Jerusalém. E a mesma coisa acontece na parte da Palestina, aonde está a Basílica da Natividade. Politicamente, é um bom negócio, seja para Israel, como para a parte palestina. O que faz uma pessoa ir, então? O que faz uma pessoa vencer esse medo? Volto a dizer, é o chamado de Deus. É um chamado. Ir à Terra Santa é um chamado. Se a pessoa tem o dinheiro para fazer uma viagem e ela, ao invés de fazer uma opção pela Disney, para Nova York, para Tóquio, para Paris, para Roma, ela opta por ir à Terra Santa, isso é chamado de Deus. Então, é um chamado. Todas as pessoas que lá estiveram, e eu digo isso quando nós temos a oportunidade de estar com um grupo pela primeira vez, seja no aeroporto, seja desembarcando, onde o grupo todo se reúne, é a primeira coisa que eu digo para o grupo. Cada um deles está ali respondendo um chamado. Foi Deus que colocou esse sonho no coração de cada pessoa. No ano de 2018, pelos dados do Ministério do Turismo de Israel, entraram em Israel como peregrinos e como turistas 4 milhões de pessoas. É o maior número, né, assim, constatado. Venire in Terra Santa come peregrinazione è anche modo di dar da mangiare ai cristiani, anche ai musulmani e agli ebrei, però per noi soprattutto i cristiani, perché senza il tuo aiuto loro non potranno vivere. E allora possiamo dire, Betlemme nel 1967, la guerra dei 6 giorni, erano il 70% cristiani qua, oggi sono il 12%. 1900
1948, la creazione dello Stato di Israele, i cristiani a Gerusalemme erano il 20%, oggi non sono che il 1,4%. Però se non aiutiamo, quello spariranno tutti. E un modo buono è venire in Terra Santa. Ricorda questo dice, dategli voi da mangiare. Os souvenirs, as lembranças, não é? Cada peregrino quer levar. Para quem ficou, talvez, segundo a pessoa, nunca vai poder vir aqui ou não vai querer, não sei, então leva. Né? O que é muito normal nas peregrinações aqui, não é diferente, isso é de levar, né? Algo que lembre essa terra. Então um terço de oliveira, um pouco de água do Jordão, um pouco de terra santa daqui, uma pedrinha, né? Um galhinho de oliveira. É lógico, nós temos que fazer nossas comprinhas. O país de Israel, ele é muito cultural, ele é muito diverso do que a gente conhece do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Mas não podemos deixar de aproveitar tudo isso, mas principalmente saber o que é que Deus quer falar para mim nesse lugar. O que é que Deus quer falar para mim no Monte Tabor. O pessoal tem que falar que o Monte Tabor é muito cheiroso. Imagine quando Jesus se transfigurou, imagine o cheiro que não teve esse local. Né? Ali foi onde Jesus pisou. Lindo o local, lindo. O mundo do turismo, né, ele é muito diverso de uma evangelização. Como a gente iria evangelizar? Mas é incrível como os testemunhos chegaram, as pessoas começaram a se encontrar com Deus, as pessoas começaram a voltar para a igreja através de uma peregrinação, através de uma viagem. Então, a gente começou a perceber que realmente esse era o nosso, fazia parte do nosso carisma, seria a nossa principal missão. E levar um grupo, ou 41 grupos, para a Terra Santa, onde você conhece as pessoas no aeroporto, algumas são de caminhada, outras não, outras estão indo porque estão acompanhando a esposa, o esposo, o filho, ou vão de curiosos mesmo, né? Porque é uma oportunidade de viajar. E quando chegam lá, se encantam, né? Com toda a história da humanidade e a história do cristianismo. E nós, como diretores espirituais, como guias, nós temos essa responsabilidade. A peregrinação ela tem que ser muito boa para quem já tem uma caminhada muito grande e tem que ser muito boa para quem está indo de curioso. Então ela vai ser emocionante para todas as pessoas. Eu gostaria de agradecer muito a obra de Maria, muita canção nova, por tudo. É realmente uma obra de Maria, tanto fisicamente como de Nossa Senhora. Eu acho que nessa viagem eu senti como se Deus, Pai, nos estivesse levando pela mão, porque teve tanta graça cada dia. Essas oliveiras são do tempo de Jesus. Essa primeira aqui, segundo o Carbon 14, tem mais de 2.000 anos. Essa recintada aqui, há mais de 2.000 anos tem essa oliveira aí. E ainda ela produz. Essa peregrinação para mim foi uma soma das demais. As fotos que eu trouxe, principalmente 3 casos graves, de miostemia grave, lúpus e câncer, eu já tive um retorno aqui na Terra Santa de casos que eram considerados incuráveis, que os médicos já deram esperança no Brasil. Pessoas que realmente dependem do milagre de Deus.
quinto evangelho. Além de irmos à Terra Santa, fazemos uma experiência com o santo da terra, que é Jesus Cristo. Por isso que ir tantas vezes e levar tantos grupos acabou formando também a mim mesmo. Eu acabei me tornando melhor missionário, melhor pregador. O meu conhecimento da Bíblia acabou sendo mais completo, né? Comecei a entender um pouco as expressões, as palavras, as histórias, e tudo isso realmente mudou a minha vida nessas 41 vezes que lá estive. Porque se falamos de experiência, estamos falando de algo interno, algo íntimo, algo por isso, inclusive, muitas vezes subjetivo. É uma experiência mística, uma experiência religiosa, algo que a pessoa vive no seu íntimo, de uma experiência que ela acredita que está fora deste plano, porque se relaciona com Deus e por isso está relacionada ao plano sobrenatural. A experiência mística, ela começa a hora que você desce no aeroporto. Quando você desce, entra no ônibus e faz o caminho do ônibus até o hotel, desde esse momento a experiência já é mística. Existe até uma preocupação, porque as pessoas que têm muita sensibilidade espiritual, elas realmente são muito mexidas, né? Ficam muito emocionadas. Porque o fato de você estar lá, veja, o mundo todo vai à Terra Santa. Você encontra pessoas de todas as línguas, todas as nações. Todos querem ver o sepulcro vazio. Todos querem subir no Monte Tabor, querem entrar no lugar onde Jesus nasceu. Todos querem, pelo menos, dar alguns passos no deserto. Todos querem ver Jericó e as muralhas que não estão mais em pé. Todos. Imagina um lugar onde todos expressam a sua fé. Todos. Então, você chega lá com a sua fé, você é envolvido. Você é envolvida por aquele clima de fé. O que torna um lugar santo é o que se faz naquele lugar. Se todos vão lá com fé e buscar a santidade, você chega e você é mergulhado nessa mística de Terra Santa. Uma mística que passa também por problemas crônicos, de raças, de guerras, de histórias, de dominações. Então tudo isso está no ar, tudo isso está num clima espiritual. Aí nós temos que falar de símbolo. Uma das possibilidades é justamente a Terra Santa, os lugares sagrados para os cristãos funcionarem como este símbolo. O símbolo é aquilo que une. É como uma vela, por exemplo, né? A vela é um monte de cera com um pavio no meio e quando acesa tem uma chama em cima. É algo concreto. Mas ela pode funcionar como um símbolo, porque aquele algo concreto, que é aquela cera com aquele pavio, pode te remeter a algo abstrato, te remeter a um outro plano. Por isso ela, por exemplo, no momento de oração, à luz de Cristo, ao fogo do Espírito Santo, né? Então a vela funciona como um símbolo, algo concreto, que te leva a uma experiência num plano abstrato. E a Terra Santa, os lugares sagrados, podem funcionar como este lugar que é simbólico para os cristãos. Porque como Cristo viveu naqueles lugares, a pessoa pode ter a sua experiência mística ali, porque aquele lugar que é concreto, Cristo ali viveu, Cristo ali passou, viveu a experiência com os seus discípulos, aquele lugar pode remeter a esta pessoa a uma experiência num outro plano. Ela vive uma experiência com o sobrenatural para ressignificar a sua vida neste plano natural. Vamos pegar um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era perseguidor de cristãos e ele tem a sua experiência religiosa, ele se encontra, ele vê o Cristo Jesus e na sua experiência mística, na sua experiência religiosa, Jesus fala com ele, ele ressignifica a vida no seu plano natural, ele passa a ser
um dos grandes cristãos, um dos grandes exemplos de cristão que nós temos na história da nossa igreja, na história do cristianismo. Então ele ressignificou a sua vida a partir de uma experiência sobrenatural, ele ressignificou a sua vida no plano natural. Mas foi também uma escolha do próprio Paulo, dentro da sua liberdade. Então acaba que a gente precisa entender que no cristianismo a experiência religiosa ela sempre nos faz um convite, uma proposta. E aí vai do fiel que viveu a sua experiência religiosa aceitar ou não este convite, que é o convite do Cristo. Vem e me segue. Consegui sentir uma energia totalmente diferente do que quando a gente vai para grupos de oração, para missas, retiros. É uma coisa totalmente diferente. Você pensa totalmente diferente, você começa a sentir mais a história. A parte mais linda que eu vejo de uma Terra Santa é quando lá a pessoa se converte. Ela tem um encontro pessoal com Deus. A conversão é a maior de todas as experiências místicas. Inacreditável. Consegui me ajoelhar na frente, não senti meu corpo, meu coração de tanta emoção e eu consegui entrar lá e beijar. E o meu coração está acelerado. Eu não sei explicar a emoção. Deus me mandou até aqui. Se a pessoa vai para a Terra Santa e vai com o intuito de ler a palavra e de rezar e de fazer dessa viagem realmente uma peregrinação, não tem como. A pessoa volta diferente porque a força mística é muito grande em qualquer lugar que você visite. Em qualquer lugar santo que você chega, você sente essa força e cada um é cada um. Cada um, se você perguntar, eu senti mais quando eu entrei na Igreja da Agonia, por exemplo. Eu senti mais quando eu fui na Igreja do Pai Nosso. Eu senti mais quando eu entrei na Sala do Cenáculo. Ou eu senti mais quando eu naveguei no Mar da Galileia. Aí eu senti muito, muito, muito quando eu subi no Monte Tabor. Enfim, cada um vai experimentar essa mística de alguma forma. Mas ninguém volta da Terra Santa do mesmo jeito que foi. Então essa experiência para mim está sendo um divisor de águas, é uma coisa assim, como se fosse uma relíquia. Eu vou guardar esse momento por toda a minha vida. Sempre ricordiamo i 3 centri di peregrinazione, San Giacomo de Compostela, Roma, ma soprattutto Gerusalemme. Gerusalemme è stato sempre, fin dall'inizio, il fuoco d'attrazione. Il fuoco d'attrazione fondato in una parola, in un nome, il Santo Sepolcro. Sempre que eu for ler agora o Evangelho, as passagens, a Bíblia e também rezar os mistérios do terço, desde os mistérios gozosos, o primeiro mistério, a Anunciação, onde a gente começou a nossa visita à Terra Santa, foi como se estivesse a gente realmente rezando o terço. A gente começa na Anunciação, depois a gente passa pela visitação, pelo nascimento em Belém. Agora a gente está nos mistérios dolorosos, que eu vou falar assim, onde passou a nossa via sacra, eu consegui carregar a cruz, tive essa grande graça de trazer a cruz comigo. E eu acho que essa memória da gente ao longo da vida, acho que nunca vou esquecer. É maravilhoso, a gente ia ao Santo Sepulcro e ali você ouve todas as línguas, e não só no Santo Sepulcro, mas qualquer outro santuário, né? Você vê as bandeiras de cada país. Então, essa integração, né, entre os peregrinos, entre eles, isso é maravilhoso. Então, isso é uma experiência fantástica. Então, e quando essas pessoas voltam para os próprios países, né, elas motivam outros a virem. É um sonho, né? É um sonho. Então, assim, dentro do aspecto histórico do que falaram pra gente, é muito mais. O que as pessoas falam não chega aos pés do que a gente viu. Quando eu digo fortalecimento da fé, é quando você escutar de novo o Evangelho colorido, em cores. Todos os evangelhos que a gente escutar na missa, a gente vai saber onde que passou. Isso, de fato, fortalece a nossa fé. E vamos transmitir isso para a nossa família, para os nossos amigos. E a nossa realização como diretores espirituais, como guias, é ver que aquela viagem, aquela peregrinação mudou a vida da pessoa. E quando ela estiver numa missa, ouvindo aquele evangelho, ela vai poder dizer:
ali no seu coração: eu estive lá. Então, vir aqui é um profundo encontro com Deus. Quando nós passamos pela pedra em que ele foi tirado da cruz, deitado no Calvário, ele se levantou. Então, ele nos convida a nos levantar. Ele disse: eu levantarei todos, trarei todos a mim. E essa foi uma grande lição para mim. Olha, peregrinar a Terra Santa significa um upgrade na nossa fé, né? É uma promoção, na verdade. Então, esse benefício, esse efeito que isso causa ao visitar a Terra Santa, desde que seja uma vez apenas, ou 41 vezes, como é o meu caso, isso nos transporta. Vedi che nelle tradizioni antiche si parlava di che Maria andava ogni giorno a visitare suo figlio, nella tomba di suo figlio, e chiedergli che lo portasse. La preoccupazione, e quello è stato fin dall'inizio. Andate a visitare, le dice San Paolo, viene che ci sono gente a visitare il Santo Sepolcro. Nós subimos em procissão, a via sacra, e um momento forte, um momento intenso que a gente sente mais é quando a gente entra aqui no Santo Sepulcro. Eu senti muito forte a presença de Deus chamando, é o chamado. Foi muito emocionante, recomendo a todos que venham para cá, muito bonito mesmo. A vida é uma peregrinação, a nossa vida é andar. Agora, dentro dessa caminhada, você poder dar uma esticadinha na Terra Santa e voltar, o quanto isso vai edificar e enriquecer a sua única vez de viver aqui na Terra. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.